Estamos chegando com Boa Vida News, a informação mais perto de você aqui no canal Boa Vida. Você nos acompanha também na internet, www.canalboavida.com.br. Olha, em nome da Gran Dourados Veículos, vá conhecer na Fiat o Toro, a nova paixão nacional. Fiat Gran Dourados em Dourados, Ponta Porã e também Maracaju. Em nome do Procópios Boliche, aproveita, tá calor, uma barbaridade, não é mesmo? Então aproveite, vai jogar boliche, leve a família, vá curtir Procópios Boliche para você fazer confraternização, para você comemorar aniversário. Procópios Boliche tem aqui o telefone para você ligar, falar com o Jairo, com a Márcia e fazer a sua reserva. Em nome da Musical, abraço para o meu amigo Valdeci, para o Wellington, né? A Musical 2 na Marcelino Pires, você já pode utilizar o seu cartão Cultura na Musical. A Musical tem 2 lojas na Marcelino Pires, tudo em instrumentos musicais, acessórios, a Musical tem. Nós vamos falar hoje de esportes aqui no nosso Boa Vida News. Eu já tinha feito um convite, mas o Tony, a vida não é fácil, é muito corrido, é São Paulo, é Dourados, é Portugal, e hoje nós conseguimos trazê-lo aqui, até porque o 7 de setembro, pela primeira vez o 7 faz uma campanha que passa a segunda fase do campeonato. Depois de conquistar a Série B, é a melhor campanha que o 7 faz. Tony Montalvão, da TNY Esportes, né? Eu tenho uma curiosidade, com certeza você já respondeu isso muitas vezes, mas eu queria perguntar para os nossos amigos aqui do Boa Vida News. Por que Dourados, Tony? Na verdade, eu vim para Dourados por um acaso do destino. Do destino, né? Que, na verdade, eu tive o ano passado num outro clube, né, da cidade, que era o Biratã. Cheguei para trazer alguns jogadores que eu tinha em São Paulo, que iam para o comercial de Ribeirão Preto, e acabei não acertando. Aí um empresário que teve aqui o ano passado, que afundou o time do Biratã, falou para mim que tinha uma estrutura muito boa na cidade de Dourados. Quer dizer, ele não foi ele foi um mau empresário para alguns, e para mim, na verdade, ele abriu as portas de uma cidade que hoje eu estou de mudança para cá e vai ser minha casa. Você chegou em Itaporã primeiro. Foi uma forma de chegar em Dourados por opção? Na verdade, Itaporã foi pela frustração de não poder participar do trabalho no Biratã. Um dia no treinamento lá, tudo que eu ia falar, os caras não deixavam, não acatavam a minha ideia. Peguei o carro e fui até Itaporã e decidi que ia fazer o Itaporã conseguir disputar o campeonato e ter um acesso a uma Série A. E após isso, eu voltaria para Dourados. Como eu fiz no dia que fomos campeões, eu dei uma entrevista e falei que era o meu último dia no Itaporã e estava voltando para Dourados. A sede da tua empresa é no interior paulista? É Jabuticabal, e agora a gente está embalando as coisas lá, tudo, porque na próxima semana a gente deve ter um endereço fixo em Dourados. Você esteve num evento, eu inclusive tive o prazer de apresentar, em que o prefeito Murilo falou, reúne o pessoal, quem gosta de esportes aí, fez o pedido ao vereador Juarez para que eu possa conhecer um pouco mais do 7 de setembro e dizer, olha, eu sou 7 de setembro. Como é que surgiu essa parceria? Não foi aqui em Dourados, né? Foi lá em Portugal que vocês tiveram a oportunidade de conversar? Não, na verdade foi aqui em Dourados, um dia antes da viagem do prefeito. O secretário de esportes da cidade me convidou para conhecer o prefeito. Eu tive no café da manhã junto com ele numa padaria na cidade, e ele falou que ia viajar até Portugal, e eu falei para ele que tinha um time na 4ª divisão profissional de Portugal, e ele se interessou em conhecer. Ele perguntou onde que era, eu falei que era na região do Porto, que na verdade fica na Serra da Estrela, 360 quilômetros de Lisboa, onde ele ia estar, e ele se propôs a ir lá, passou o dia, conheceu o prefeito da cidade de Gouveia, conheceu a nossa estrutura lá, ficou satisfeito com o que viu lá, e aí na volta ele me mandou me procurar para a gente fazer alguma parceria entre a prefeitura, o prefeito mesmo, com o 7. Para quem não conhece o Tony, você jogou futebol, não jogou? Joguei até 2003 no Bragantino, tive no Marbella da Espanha em 99, tive no Japão em 96, terminei no próprio Bragantino, e antes tive uma passagem para Paraná Clube e Arapongas. O que é a TNY Esportes? Qual que é a estrutura dela? É uma empresa de gestão esportiva, né? Na verdade, ela existe há 5 anos, mas era com outro segmento de gerenciamento. Hoje nós temos gerenciamento tanto de clube como jogadores, e na verdade a TNY foi um sonho já da época de atleta, porque tudo que eu via no meio do futebol, eu parei de até jogar um pouco mais cedo, com 33 anos, porque na verdade eu não concordo com muitas coisas que acontecem no meio do futebol na área de gerenciamento e gestão. Então eu fiquei desiludido com 33 anos, procurei não seguir como jogador profissional,
fui fazer a faculdade de gestão esportiva e parti para o lado do gerenciamento. Entrando na parte cruel do esporte, como você disse aí, existe muita trairagem dentro do futebol. Não é só no futebol, no esporte e no dia a dia, em todas as profissões, a trairagem é muito grande. O que te leva a crer, Tony, de que você está mudando para Dourados, você está trazendo a tua família para cá, você está, além do esporte, você está trazendo investimento para Dourados. O teu treinador, o treinador do SET, ele está fazendo faculdade, vem com a família, faz faculdade em Dourados. O que te leva a crer que tudo vai estar dentro daqueles 10 anos, que é o compromisso que você tem com o SET? O Chiquinho, ele esteve aqui no programa e ele falou uma frase, e ele sempre fala isso aí, que o Dourados é um vulcão adormecido. E eu compartilho com ele dessa ideia. E o Estado está muito carente de um bom trabalho. E a gente sabe que aquele que fizer um bom trabalho vai se sobressair. Então é isso que a gente espera no Estado, fazer um bom trabalho para poder se sobressair. Primeiro que o Estado é um dos estados que é muito mais fácil de você chegar a nível nacional. E tem condições de você chegar até a nível de uma sul-americana, mais rápido do que outros estados. E o nível do futebol, na verdade, aqui é, sabe, a falta de credibilidade, porque jogadores têm, categoria de base, se trabalhar bem uma categoria de base, você revela, como a cidade aqui já revelou grandes jogadores para nível nacional e mundial. Então, eu acho que é só fazer um trabalho bem feito que tudo vai sair certinho. O time fez uma campanha inicial, perdeu o primeiro jogo, tudo bem, mas depois fez algumas apresentações fora boas, conseguiu a sua classificação, veio jogar com o Aquidauanense, ganhou. Essas duas derrotas, principalmente a de 5-1 para o Ivinhema, em virtude de uma classificação já garantida ou o time caiu mesmo? Não, na verdade, a única coisa que não estava no nosso planejamento eram as duas derrotas para o Corumbá. Para o Corumbaense, as duas derrotas para eles não estavam no nosso planejamento. Agora, uma derrota para o Naviraense, numa fase que a gente já estava classificado, não que a gente queria perder em casa, mas poderia acontecer. Mas poderia acontecer. E a de ontem nós fomos com alguns jogadores de reserva, que não quer dizer nada, porque quem está ali tem que estar a nível dos que saíram, mas nós fomos com um goleiro jovem, que a gente tem que agora, nesse momento, abraçar e dar muita força para ele, que ele é um ótimo goleiro, sabe? Ele vai ter um futuro brilhante pela frente, mas ele sentiu, como chamou, o primeiro gol. Então, 2 anos que ele não faz um jogo oficial, é o primeiro jogo dele como profissional, ele vai ter todo o nosso apoio, mas esses jogos estavam previstos, só que a gente não queria ter perdido de 5-1 como ninguém quer. Chapadão do Sul, quando você fala, vou jogar com um time que ficou em 4º lugar no outro grupo, pode dizer, mas é moleza, só que não é bem assim. Tem um histórico, por exemplo, eu até brincava com o Wellington no Facebook hoje, eu transmiti uma partida com o do Biratã em Chapadão, que dali o Biratã saiu para ser campeão. E eu fui a Chapadão alguns anos depois, com o SET mesmo, e nós perdemos lá numa situação que poderia ter vencido. E agora? Na verdade, não existe adversário fraco, nem na primeira fase não existiu adversário fraco. O futebol hoje está muito nivelado e geralmente é por baixo, não é, sabe, em alto nível. Mas chegou numa fase agora que zerou o campeonato, todo mundo vai vir reforçado. Aqueles que não vão ter reforço com outros atletas, mas vão vir reforçado moralmente. Então, na verdade, a gente tem que sair nesse jogo aí pensando que é um jogo de um jogo só, não esse negócio de 2 jogos. Na verdade, a gente tem que buscar dentro da casa deles a vitória para a gente decidir na nossa casa tranquilo e fazer uma bela apresentação para a nossa torcida, que é desde o começo, na apresentação você esteve, eu falei que é só ganhando o jogo e fazendo uma boa apresentação que empolga a torcida. Esse jogo contra o Chapadão, a ideia é ganhar lá em Chapadão para depois fazer a festa em casa? Com todo respeito à equipe adversária, né, que eles também vão querer, todo mundo que está no campeonato quer ganhar, mas é fazer uma boa apresentação e trazer a vitória de lá, os 3 pontos. Como é que está sendo esse início do 7 de setembro? Nós sabemos que você está literalmente pondo a mão no bolso, né? Como é que você está lidando com essa dificuldade? Na verdade, nós estamos, acho que, com 110 dias de trabalho. Até hoje não chegou, como chama, apoio financeiro de patrocinador, não chegou nenhum outro investidor. Nós estamos colocando dinheiro nesses 110 dias, já estamos indo para a 3ª folha de pagamento e é 100% da TNY. Você contava com isso? Não, porque quando eu cheguei para vir para o SET, que eu ia sair do Itaporã,
conversas preliminares, seria dividido entre a TNY e alguns investidores da cidade, alguns empresários da cidade, foi o prometido. E hoje a gente passa aperto, mas não vamos deixar, sabe, o trabalho parar por causa disso, não. Mesmo assim, você está vindo para Dourados, de mala e cuia e tudo bem? Não, eu confio muito no potencial da cidade, então, sabe, vale a pena passar por isso que a gente está passando nesse momento. Qual que é o recado que você deixa para a torcida do 7? Para eles continuarem apoiando a equipe, apoiando a comissão técnica, a diretoria, comparecerem no estádio, porque a gente tem um objetivo de chegar entre os dois, e nós vamos chegar, isso eu sempre falava quando estava no outro clube, não é fórmula mágica que eu vou dar, mas é trabalho e planejamento. Então, essas duas derrotas que aconteceram no final do campeonato agora, estava prevista, sabe, era uma coisa, não que a gente foi para perder, mas era uma coisa que a gente poderia perder, porque nós estávamos jogando pelo regulamento, e agora a gente vai buscar as vitórias fora de casa e decidir em casa tranquilamente. Tá certo, eu conversei com o Tony Montalvão, o novo gestor do 7 de setembro, contando um pouco, falando um pouco da história do 7, da campanha do 7, e para você também pudesse conhecer o cara que está vindo para cá com a família, com toda a estrutura da sua empresa, para investir em nossa cidade. Se ele está acreditando, você não vai acreditar? Pelo amor de Deus. Grande abraço.